Olá, Vascaíno. Vasco deve apresentar o seu terceiro reforço na intertemporada amanhã. Chega amanhã no CT Moacir Barbosa, o mais novo reforço para Fernando Diniz. Vou te contar tudo daqui a pouco, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos ver essa história aí. Terceiro reforço? Que história é essa? Olá, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e estamos trazendo aqui as últimas notícias do nosso Vasco. Pedir desculpa para vocês, a minha voz, meu tom de voz, a forma como eu estou falando, mas eu estou muito cansado. Eu estou muito resfriado. Peguei uma gripe aí dessas brabas que tá aí, essas viroses que tá rolando aqui no Rio de Janeiro. E atacou o meu sistema respiratório. Eu fiquei 4 dias sem conseguir fazer vídeo e estou tentando fazer um vídeo hoje aqui na marra, na raça. São 4 dias que eu não coloco vídeo no canal. Isso é um prejuízo gigantesco para o canal. Mas eu não tenho ninguém, né? O canal aqui sou eu sozinho e aí eu tenho essa dificuldade. Peço desculpa por ter ficado esses dias sem vídeo e estou dando essa explicação para vocês. Eu fiquei muito mal, fiquei de cama, fiquei sem respirar. Hoje que eu estou um pouco melhor, mas ainda tem que ir médico hoje à tarde, final da tarde. Então estou aqui gravando esse vídeo rapidinho para falar para vocês. O vídeo vai ter alguns cortes, né? Porque a hora que eu vou tossir, eu vou fazer os cortes. Eu estou tossindo muito, eu entro em crise de tosse. Então vamos falar rapidinho do vídeo. A gente possa conseguir colocar um vídeo no ar no canal. Vou tentar fazer pelo menos um vídeo por dia, já que não vai dar para fazer 2 nem 3. Porque me deixa muito cansado falar, me deixa muito cansado. Bem, que história é essa que o Vasco vai apresentar o seu terceiro reforço amanhã? É uma ironia, na verdade, mas é o terceiro reforço. Na verdade, é o terceiro jogador apresentado ao Diniz na intertemporada. O Vasco entregou até agora ao Diniz o David, o Estrela e agora apresenta o Leandrinho. O Leandrinho chega amanhã. Até o dia de hoje, dia 30/6, segunda-feira, o Leandrinho tem contrato com um clube árabe. Está emprestado, então ele não podia se apresentar ao Vasco. Até podia ficar treinando e tudo, não tem problema nenhum, poderia jogar. Mas o Vasco aproveitou e deu 10 dias de férias para ele. E aí ele se apresenta amanhã para se juntar ao grupo. O Vasco ainda está tentando fazer a venda dele para o clube árabe, mas os caras estão quebrados financeiramente. É verdade, o clube árabe está meio quebrado. Estão meio sem grana lá. E aí eles gostaram do Leandrinho. O Leandrinho gostou muito de ficar lá, ganhou uma baba, né? Ganhou um dinheiro bom. Mas não vai ficar. Então a diretoria do Vasco até agora apresentou 3 reforços internos. O David, o Estrela e o menino aí, o Leandrinho. Dos 3, só o Leandrinho eu acho que joga. O Estrela e o David são incógnitas, a gente não sabe como eles estão voltando. Voltando de cirurgia, a gente não sabe como eles estão voltando. Você vê a história do Adson. O Adson operou, depois de fazer uma segunda operação, porque a placa estava com problema, e até hoje não voltou. Vê o Paulinho do Palmeiras, né, que fez até o gol agora aí no Mundial de Clubes, ele também fez a mesma cirurgia do que o Adson, né, na tíbia e tal, e vai parar agora para operar de novo. Não tá legal, tá sentindo muitas dores. Jogou do sacrifício, fez o gol, é um jogador muito diferenciado, né, não dá para comparar o Paulinho com o Adson, mas ele está sentindo muitas dores, não está conseguindo render. Vai parar para fazer uma nova cirurgia. Essas cirurgias assim de placa e de joelho, como foi o caso do David, do Estrela, é muito difícil. A gente vê Jair, vê Paulinho, vê Adson, tantos jogadores aí com problemas que não conseguem voltar, né? Paulinho do Vasco, agora eu falei do Paulinho volante do Vasco, Paulinho Paula, o próprio Paulinho do Palmeiras, são contusões complicadas e o jogador demora um tempo para voltar. Então, dificilmente você vai ter David e Estrela jogando em alto nível, ajudando o time ainda esse ano. O David pode ser, porque o David ele é um cavalo de força, é um cara forte, né? Pode ser que a gente se engane aí. Eu tô torcendo para que os dois já cheguem jogando. Deus queira que o Estrela arrebente, que o David arrebente, mas a gente sabe que essa não é a realidade, pelo menos por enquanto. Então, a diretoria do Vasco só conseguiu trazer até agora 3 reforços. Os reforços internos, o David, que é o DVD, o Estrela e o Leandrinho. Não trouxe mais ninguém, muita especulação, muito blá blá blá. Não renovou o contrato do Léo Jardim, não fez nada até agora, não conseguiu fazer nada. A diretoria do Vasco não andou para frente, né? Nem andou para trás, ela está estagnada
Esse é o departamento de futebol do Vasco, uma incompetência generalizada, o mesmo discurso, o mesmo velho discurso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro conta história, já dizia o Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro tem que ter criatividade, tem que contar história para contratar. Mas o Vasco não tem nada, o Vasco não tem pessoas com experiência no mercado da bola para conseguir uma negociação. E o pior, né? O Vasco é um clube queimado no mercado da bola. Eu, antes da janela, ainda lá pro mês de maio, abril, maio, gravei um vídeo aqui no canal e eu falei isso. O Vasco vai ter muita dificuldade de contratar nessa janela. Estão dizendo que o Vasco vai para 3, 4 reforços. É difícil, porque o Vasco deu um calote. E não é a diretoria passada, porque até então você podia falar, mas essas são dívidas da C7 Par. Meu amigo, a dívida era do Vasco. E o Vasco, essa diretoria do Vasco deu um calote. Vai ser difícil que essa diretoria do Vasco consiga contratar jogadores de ponta. Não estou falando da primeira prateleira, não, mas jogadores que possam ajudar de terceira prateleira. Vai ser muito difícil, porque nenhum clube quer fazer negócio com o Vasco. O Vasco é um clube caloteiro, o Vasco compra e não paga ninguém. Né? O Vasco pega um jogador, diz que vai pagar e depois mete na recuperação judicial. Fez isso agora. Né? E eu não estou dizendo que vai fazer de novo isso, mas o medo do Vasco fazer uma outra coisa qualquer e não pagar é muito grande. O Vasco virou um clube do calote. O Vasco deu um calote institucional na praça. A recuperação judicial do Vasco, ela pode trocar de nome, ela pode ser calote. Pode considerar um calote. E o pior, tem jogador que o Vasco não ficou nem bem no mercado, porque o Vasco foi esperto. Se você pega uma dívida, essa aqui era uma dívida que quem fez faz 7 partes, eu não tenho como pagar, vou jogar na recuperação judicial, é discutível, é calote, mas mesmo assim é discutível. Mas quando você pega um jogador de uma dívida da 7 partes, você pega esse jogador, você tem a dívida lá, vou dar um exemplo claro, o Léo Pelé. Nós tínhamos a dívida com São Paulo, do Léo Pelé. Né? Léo Pelé e Jair, vamos falar das duas situações. A dívida do Jair, a dívida foi feita pela 7 partes, o Vasco pegou a dívida e jogou na recuperação judicial. É ruim, mas o Vasco alega que essa gestão alega que eu não adquiriria, eu não posso assumir essa dívida, não tem condições, foi loucura que os caras fizeram, por isso eu estou colocando na recuperação judicial. Esse é um argumento. O caso do Léo Pelé, por exemplo, é pior, porque aí você se queima ainda mais no mercado. A história do Jair é essa, mas a história do Léo Pelé, por exemplo, o Vasco tem o mesmo problema com o Jair, ele tem a dívida com São Paulo, só que no caso o Vasco vende o Léo Pelé. Aí o Vasco recebe o dinheiro do Léo Pelé e em vez de pagar o São Paulo, o Vasco bota o dinheiro no bolso, pega a dívida do São Paulo e joga na recuperação judicial. Isso é picaretagem, cara. Isso é calote, isso é dar o cano. Isso é safadeza, cara. E essa é a gestão do Vasco. E é assim que o mercado está olhando o Vasco. Né? Você vê a situação do João Vitor, o Cruzeiro queria comprar o João Vitor, mas pagar o Benfica. O Vasco não quis. Não era um bom negócio você pagar o Benfica, que é uma dívida gigantesca, e ficar livre dessa dívida? Não, porque já tinha essa intenção de jogar o Benfica na recuperação judicial. Eu vendo o João Vitor, você tem que botar um dinheiro na minha mão. Os caras só querem dinheiro na mão. É muito esquisito a gestão do Vasco, é uma gestão muito errada, muito estranha. Agora, se eu estou falando besteira, se eu estou errado, então o presidente vem e dá aí uma entrevista coletiva, não é para me responder, não, para responder essas questões da torcida, né? Para os torcedores, o patrimônio do Vasco é a sua torcida. E precisa ser esclarecido. Acho que o Pedrinho não dá uma entrevista coletiva aí em São Januário, acho que desde abril ou março. Não dá. Ele só dá entrevista agora no aeroporto, para alguns jornalistas que estão lá e tal. Ele não dá entrevista coletiva, mas o Vasco não faz uma prestação de conta para os seus torcedores. Vendeu agora o Eric Marcos. Por quanto? Ninguém sabe. E essa era a gestão que pregava transparência. Está arriscado de vender o Vasco novamente e não sei nem o valor que foi vendido. Os caras não estão nem aí para o torcedor, para aquele que paga as contas. Quem paga as contas do Vasco é o torcedor do Vasco. Não é o patrocínio da Betfair, não é o patrocínio da Nike, porque a Betfair só patrocina o Vasco que os torcedores do Vasco usam a casa de aposta da Betfair. A Nike só vai patrocinar o Vasco, os torcedores do Vasco vão comprar a camisa da Nike. Quem banca o Vasco é a torcida do Vasco. Mas essa não é respeitada. Tá aí, ó, um time claudicante no campeonato, que a gente espera muito que o Diniz recupere esse time, mas para a diretoria do Vasco, ficar em 10ª posição, tá bom demais. 10ª posição, a gente fatura mais uma Sul-Americana ano que vem. Tá bom demais, pra gente tá ótimo. Para esses caras fica bom pensar pequeno. O Vasco não pensa mais em ganhar nada. O Vasco entra para ser só mais um. Infelizmente é isso.
essa é a visão dos caras que estão apequenando o Vasco. E não vem você, torcedor aí, de candidato, torcedor de presidentes, diretores do Vasco, você não é torcedor do Vasco, elogiar um negócio desse. Eu não persigo ninguém aqui politicamente. A gente não faz política no canal, mas a gente diz que quando o negócio está certo, quando está errado. E isso está muito errado. Uma outra coisa que saiu errada aí, nesses 4 dias que eu não fiz o vídeo, foi a história do que o Vasco publicou aí, o superávit, e mostrou que está na conta com 28 milhões. Ora, mas em fevereiro tinha 58. Onde gastou os 30 milhões? Alguém pode explicar a situação dessa? Para onde foram 30 milhões que sumiram aí da conta do Vasco? Não estou dizendo nem que sumiram, vou tirar a palavra sumiram, que gastou. Mas gastou em que 30 milhões? Por que foi perdido 30 milhões? Porque se o Vasco não está pagando dívida. O Vasco não paga nenhuma dívida. O Vasco tem um orçamento mensal, tem receitas recorrentes, mensalmente entra dinheiro no Vasco, e o Vasco não paga dívidas. Para onde está esse dinheiro? Para onde foi? Por que foi gasto? Comprou quem? Quem o Vasco contratou? Qual foi a obra que foi feita no CT? Ou foram feitas algumas obras. Até agora o Vasco não conseguiu mostrar para a torcida quais foram as obras feitas no CT. É muito complicado. A história do Vasco está muito difícil. Olha, essa gestão do Vasco, ela realmente está brigando pau a pau com o Salgado para ser a pior da história. Só não vai ser porque o Salgado conseguiu ficar 2 anos na segunda divisão. Aí não tem como. Mas, galera, é isso. Obrigado por assistir até agora. Desculpa aí o tom de voz, a forma que eu estou falando, tô tentando falar devagar para não tossir, tá bom? Um grande abraço. Tem alguns cortes aí. Esses cortes aí foi o momento que eu tossi. Nem para não ficar tossindo no vídeo, eu estou fazendo a edição, tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço. Valeu. Até amanhã. Tchau.